Ok. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, soltar devagar, de uma forma leve, deixando as preocupações do mundo de fora ficarem lá fora, elevando os nossos corações, as nossas mentes ao poder divino, ao amor divino que nos trouxe todos aqui para receber amparo, receber ajuda do nosso divino Mestre Jesus, a sua obra de amor, o seu seara de bem, os orientadores e mentores da casa, todos estão aqui por nós, os espíritos encarnados, pelos espíritos desencarnados que estão aqui. Elevamos os nossos corações, pedimos, por favor, Deus, traz a sua bênção a nós, para que podemos acalmar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, abrir os olhos, escutar com os ouvidos que podem escutar as mensagens de hoje, mensagens divinas, mensagens inspiradas pela espiritualidade superior. Que Deus abençoe o trabalho dessa casa, o trabalho de cada um de nós que está doando as nossas energias nesse momento, nesse dia, aqui na nossa Casa Espírita Ponta de Luz, para o trabalho invisível dos mentores que estão aqui ajudando os espíritos desencarnados. Podemos elevar os nossos corações e doar amor a nós mesmos, a um ao outro, ao próximo. Que podemos trabalhar, ser obreiros no seara do bem de Jesus, essa obra imensa de amor que é o planeta Terra, que é a nossa comunidade íntima aqui no Ponto de Luz. Pedimos com muita humildade, Senhor, que pode nos abençoar para que podemos fazer o melhor possível nessa vida, nesse momento, nesse dia. Que assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Oi. Oi. Eu sou o André, palestrante meio novo. Essa é a minha segunda palestra aqui na casa. E espero que vocês tenham muita paciência comigo, porque eu não sou autoridade nenhuma no Espiritismo, né? Simplesmente trouxe aqui hoje um estudo que eu fiz de um livro que eu achei muito interessante, que eu estou lendo. Então, a palestra não é história bacana, não é nada meu, nada que eu conheço, sabe? Eu trouxe alguns trechos do livro que eu vou tentar fazer um comentário simples, bacana, fazer uma explicação, mas vai ser bastante leitura, porque essa escritora falou de uma forma muito melhor do que eu posso falar, então eu estou simplesmente tentando trazer umas ideias mais complexas, simplificar elas para mim, primeiramente, e também para todos nós. Então o tema de hoje vai ser o papel do indivíduo na transição planetária. Todos nós pensamos na transição planetária como alguma coisa que acontece fora de nós, do planeta, é do mundo. A transição não é minha, né? Mas hoje eu trago uma mensagem dizendo que sim, a transição é nossa. Cada um de nós temos responsabilidade, temos um papel individual nessa transição que vai trazer o mundo de regeneração do planeta Terra. Então o livro que eu usei
se chama A Transição Está Pedindo Mudanças, de uma escritora humana, se chama Sara Nousianen. E no início desse livro, ela começa nos falando dos etapas de espiritismo, períodos diferentes do espiritismo que já vivenciamos e vamos agora vivenciar uma etapa nova. Ela começa: segundo o relato feito pelo espírito Cícero Pereira, no livro Seara Bendita, psicografado pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira, ao término do Congresso Espírita Brasileiro de 1999, Bezerra de Menezes lançou as diretrizes para o terceiro período do Espiritismo, a se iniciar com o século XXI, que é o ano 2000. Explica ela: os primeiros 70 anos, conforme explicou, constituíram o período da consagração das origens e das bases em que se assentam a doutrina, as quais lhe conferiram legitimidade. Então, os primeiros 70 anos foram Allan Kardec e os médiuns dele codificando a doutrina, dando legitimidade à doutrina, né? O segundo período, de mais 70 anos, foi o tempo da proliferação. Então, qual época foi essa? Foi a época de Chico, que psicografou mais de 400 livros. Né? Foi a época da Zíbia Gasparetto, que psicografou livros conhecida universalmente por pessoas que nem são espíritas. Né? Uma época de tradução de livro a toda língua imaginável, que agora os livros da doutrina, os livros dos mentores do Chico existem em todo canto do mundo. Se proliferou o espiritismo. E agora, nesse terceiro período de mais outros 70 anos, pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Então, o que é isso? Significa para nós, né? Significa que esses primeiros 140 anos simplesmente foram a fundação básica do espiritismo, que só agora vai vir a maioridade das ideias, que nós estamos numa época nova de atitudes novas, ideias novas, conceitos mais elevados, que vai nos trazer mais perto a verdade do Consolador, que é o Espiritismo. Então, nas palavras de Bezerra de Menezes, ele diz: esse novo tempo deverá conduzir a efeitos salutares a nossa coletividade espírita, criando entre nós, seus adeptos, o período da atitude. O velho discurso sem prática deverá ser substituído por efetiva renovação. Então, essa nova época é uma época de fazer, não é só de falar. Ele continua: o núcleo espiritista deve sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem. Ele até continua falando que nosso trabalho como espíritas não é só de falar da transição, não é só de falar das virtudes, é de vivenciar as virtudes e trazer esse conhecimento que nós temos a todos em volta de nós. Não é só aqui na casa espírita que acontece, é no mundo para fora, com pessoas que não são espíritas também e que nem precisam ser espíritas, porque a moralidade é universal. Agora continuamos com a Sara, escritora humana do livro. Ela diz: nas últimas décadas, quando se falava no terceiro milênio, era comum acreditar-se que essa transição seria de curta duração, como se Deus estalasse os dedos lá em cima, assim, e as coisas acontecessem rapidamente aqui na Terra. E a transição ia durar o quê? De hoje para amanhã, 1 ano, 10 anos, não é tão assim. Ela continua: mas, em raciocínios mais acurados, acabou-se entendendo que ela será lenta, obra do tempo e dos esforços dos seres humanos. Tal entendimento veio reforçar o senso de responsabilidade que deve estar presente na consciência de cada espírita
por esse perceber a importância da sua efetiva participação nesse desiderato, que é a obra de transição, que é a responsabilidade de fazer as mudanças internas que traz a transição não só para nós, mas pela nossa comunidade, né, pelo mundo. Então agora ela finaliza: se estamos assim ensaiando os primeiros passos sobre a ponte que nos levará a uma nova época, um novo período, devemos lembrar que transição pede mudanças. Pesado, né? Ela continua, igual eu falei, vai ter bastante leitura. O mundo de ontem era de provas e expiações, com resgates de ações negativas, além dos necessários aprendizados. Então, todo mundo sabe, né, que esse foi o mundo até pouco tempo. Que um mundo de prova, de expiação, de sofrimento, de aprendizado pela dor, né? Mas agora não é tão mais assim. Ela fala: hoje estamos começando a vivenciar o início de um período de transição, continuando assim os resgates de ações negativas e os aprendizados, sofrimento, né? Expiação, mas acrescidos de um processo de eliminação de lixos do inconsciente, dos primeiros passos para um crescimento interior mais pleno. Então, o que é isso? Isso é nos conscientizar que não é só sofrer pela dor para, tipo, expiar e tipo, queimar num fogo purificador o mal que já fizemos, o mal dentro de nós, né? É nos conscientizar que temos responsabilidade de crescer de uma forma mais direcionada por nossa própria consciência. Continuando, o mundo de amanhã deverá ser o de regeneração, dando continuidade aos aprendizados e conduzindo os seres a mais elevados patamares evolutivos. Então, o que é a regeneração? Né? O que é um mundo de regeneração? Eu acho que ninguém nem sabe direito, inclusive eu. E ela traz aqui que esse mundo de regeneração não quer dizer que tudo vai ser perfeito, não quer dizer que nós não vamos ter mais dor, porque igual ela falou aqui, continua os aprendizados. Só que dessa vez, os aprendizados vão se conduzindo de uma forma mais elevada, de uma forma mais consciente, de uma forma onde eu sou o capitão do meu destino, eu que vou lidar com onde a minha vida vai. Não é o poder de Deus falando: ele fez isso, então ele vai sofrer aquilo para ele aprender tal. Mas é uma conscientização de o que está dentro de mim e qual será o meu caminho, né? Nós vamos entrar mais nisso. Então, quais são as mudanças que a transição está pedindo de nós? Ela traz três temas de mudança. Primeiro é desenvolver o senso crítico. Segundo é olhar enfoques novos, ou de outra forma de dizer, adaptar novas atitudes. Essa é a minha interpretação. Terceiro seria buscar o crescimento interior. Então nós vamos falar um por um. Primeiro, senso crítico. Também a individuação. Vamos lá. Nesse mesmo livro, a Sara nos traz: para desenvolver senso crítico, é necessário, em primeiro lugar, desocupar-se de qualquer tipo de fanatismo e, lembrando sua condição de ser único, participar do grandioso espetáculo da natureza, começar a perceber as próprias capacidades e também a grandeza latente escondida na intimidade de si mesmo. Assim, iniciando um processo de individualização, poderá ir abandonando as atitudes grupais pelas quais todos seguem. Então, falei tudo isso, mas no fim, o que é o senso crítico? Né? Ela diz que o senso crítico
crítico não é fanatismo e também não é seguir o pensamento do grupo. Mas fico confuso com isso, né? Como que eu vou definir um conceito usando o que esse conceito não é? Eu pensei até em como se eu perguntasse um de vocês, o que é um homem? Vocês responderam, um homem não é uma mulher, né? Claro, mas isso não me traz nem conhecimento do que é um homem, eu ainda não sei. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais fundo e ver que o senso crítico, ela fala, é a lembrança da condição de ser único. É a percepção da nossa própria capacidade e também a percepção da grandeza latente na intimidade do nosso ser. Então, em palavras mais simples, é uma confiança que temos em nós mesmos, uma confiança na nossa própria capacidade, uma confiança na nossa própria sabedoria, que essa capacidade, essa sabedoria instruídas, né, por essa semente latente, essa grandeza divina que Deus plantou em nós, que é o quê? É a consciência. Confiando na nossa própria consciência que Deus plantou para nos conhecer as leis divinas, igual fala no livro dos Espíritos, podemos agora ter esse senso crítico do que é bom para mim, do que eu devo fazer, do que é diferente para aquele que não serve mais para mim, que o que é o caminho do outro não é o meu caminho. Esse é o senso crítico. Esse senso crítico vai se desenvolvendo num processo de individualização ou até em individuação, que é um pouquinho diferente. A Hermance Dufour, escritora que é um espírito, né, no livro Escutando os Sentimentos, um livro excelente, psicografado pelo Vanderlei Oliveira, o mesmo cara que psicografou a mensagem do Bezerra de Menezes, diz: o Dr. Carl Gustav Jung chamou de individuação o processo paulatino de expressar nossa singularidade, isso é, a marca de Deus em nós, o ato de talhar a individualidade, aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. Então, tá vendo? A gente está trazendo mais uma vez um ser latente, uma semente, né? Um ser único, que agora ela está chamando da marca de Deus. Também nós podemos chamar consciência, que é individualizada em cada um de nós, pelas nossas experiências individuais, particulares da nossa história, né? E agora ela também está acrescentando o processo de individuação, que é expressar esse ser único, essa singularidade. Também um processo de descoberta, descobrindo esse ser gradualmente. Igual ela falou, é um processo paulatino. Ela continua: somente aprendendo a linguagem dos sentimentos poderemos escutar as mensagens da alma que são destinadas ao ato de individuar-se. Somos aquilo que sentimos. Quando aprendemos o auto-amor, abandonamos o crítico interno que existe em nós e passamos a exercer a generosidade do auto-perdão, ou seja, a aceitação incondicional da criatura ainda imperfeita que somos. Aí a gente tem coisa demais até, né? Então, mergulhando no processo de individuação, ela diz que é aprender a escutar os sentimentos, aprender a escutar a linguagem da nossa alma que está nos dizendo como se individualizar, com um fim de desenvolver um autoconhecimento, um autoamor, um autoperdão, que vai nos levar à aceitação de quem realmente somos. Somos ainda seres imperfeitos. Vou falar muito mais de aceitação, mas por enquanto temos que continuar. A Hermance Dufour diz: nossa integração com a verdade depende do conhecimento dessa realidade particular. Escutar a alma através das sensações, as emoções, no sentido mais amplo, a alma se manifesta.
escutando a alma, conectados à sua sabedoria interior, da alma, dos sentimentos, desligamos dos padrões, normas, ambientes, pessoas e filosofias contrárias à nossa felicidade e também inadequadas ao caminho particular do aprimoramento. Então, desligando de tudo isso, desses padrões, desses ambientes, pessoas, filosofias que agora são contrárias ao nosso caminho particular, isso é o quê? Isso é desenvolver o senso crítico de que o que serve o outro não está me servindo no meu caminho. Né? Que esse caminho de aperfeiçoamento é particular, é meu, o meu caminho, e o seu caminho é seu, e agora temos que entender que quem está à frente do seu caminho é você. Então, com certeza, alguém pode te falar, eu acho que você devia fazer tal, tal e tal, e dentro de você a sua alma vai dizer, que ideia excelente essa pessoa acabou de me dar. E agora você vai reconhecer com autoconhecimento que esse é o seu caminho, mas você não está seguindo o que a pessoa falou só porque foi eles que falou. Se o Divaldo falar para mim, André, muda para Alasca, forma um centro espírita lá, eu vou pensar, mas eu não conheço ninguém na Alasca, ou eu não estou pronto para fazer isso, mas minha alma vai responder e falar, esse não é o nosso caminho nesse momento, então não vou fazer. Mas se uma pessoa que eu nem conheço me fala uma ideia excelente, que meu coração fala, foi Jesus conversando por ele, e aí eu vou seguir, porque eu escutei os meus sentimentos, eu escutei a minha alma que me diz, esse é o seu caminho. Então todos nós, nesse processo de individuação, esse processo de senso crítico, vamos ter que desenvolver esse autoconhecimento e vamos ter que aprender a linguagem da nossa alma, que é os nossos sentimentos. Então eu acho que todo mundo aqui devia ler esse livro, porque eu posso falar por um mês sobre tudo que fala. É um livro excelente, Escutando os Sentimentos, escrito pela irmã Dufour, pelo médium Vanderlei Oliveira. Continuando. O caminho de ascensão para todos nós, filhos de Deus, é o mesmo. O aperfeiçoamento, né? Chegar a ser espírito puro. Apenas muda a maneira de caminhar. Cada criatura tem seu passo, seu ritmo, sua história. Então, de novo, cada um tem o caminho particular. No fim de tudo, então, o que é desenvolver o senso crítico? Trabalhar o processo de individuação. É reconhecer que você é único, você é única, seu caminho é único. É entender que você tem a capacidade, tem a sabedoria de reconhecer o seu caminho, reconhecer quais são as suas necessidades nessa vida e também os seus limites. Vamos conversar dos limites ainda depois. E caminhar sua jornada por si mesma. Não é para o outro que te falou fazer tal, é por você que você está caminhando. Por exemplo, eu no momento parei de beber bebida alcoólica, porque eu quero desenvolver a minha mediunidade. E as duas coisas não se misturam muito bem. Só que os meus amigos não entendem. Eles são tudo ateu, os meus amigos da escola, não tem nada a ver com o espiritismo, com o cristianismo. Eles nem acreditam em Deus até. É um desaforo. Mas assim, eu não fico chateado que eles não entendem, porque esse é meu caminho e eles têm o caminho deles. Então, eu estou num processo de individuação nisso. Eu estou tendo o autoconhecimento que eu quero, é importante para mim desenvolver minha mediunidade. E nisso eu estou expressando a minha singularidade, estou fazendo a escolha de parar de beber álcool por enquanto, e também o meu senso crítico, de não ficar chateado com as provocações dos meus amigos. Fazem hora com a minha cara e tudo, por não seguir o exemplo deles, por não estar no mesmo caminho que eles. Né? Então isso é só um exemplo do que esse processo pode, como se ele pode se manifestar nas nossas vidas. Eu aposto que se vocês olhar para dentro, vocês também vão achar exemplos disso nas suas próprias vidas. E todos nós estamos no caminho, a lei de progresso nos puxa todos para frente, querendo ou não.
Então todos nós estamos nesse processo, só que agora a transição está nos pedindo a fazer essas mudanças com mais consciência, a reconhecer o que estamos fazendo, o que precisamos fazer e continuar pondo um pé em frente do outro com a nossa própria vontade e não Deus nos puxando, né? Então agora chegamos nos enfoques novos. A Sara diz: termos como expiação, karma expiatório, culpa e resignação refletem ideias pesadas, condicionantes, gerando medo e complexos. Se estamos no limiar de um novo tempo, o da regeneração, vemos oportuno mudar os enfoques. Expiação para reajuste, karma expiatório para karma evolutivo, culpa para responsabilidade, resignação para aceitação, caridade para fraternidade ou atos de amor. Então, começando com a expiação, expiação é uma palavra pesada, né? A gente pensa em expiação, a gente pensa em sofrimento, né? Pagando as nossas dívidas que criamos, fazendo mal. E nos lembra até de doença, de perturbação, desastre, crise, né? E essas são as expiações nas nossas vidas. E como se fosse um fogo purificador, usando a dor e o sofrimento para nos limpar do mal, né? A única coisa que temos que fazer nesse processo é resignar o sofrimento, a expiação. E a irmã Dufour, em outro livro, também excelente, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, também psicografado pelo Vanderlei Oliveira, até que tem alguns livros dela lá atrás, eu vi 1 ou 2, não tem muitos não. Ela diz: o culto à dor tornou-se uma cultura nos ambientes espíritas. Condicionou-se a ideias de que sofrer é sinônimo de crescer, de que sofrer é resgatar, quitar. Portanto, passou-se a compreender a dor punitiva como instrumento de libertação, quando, em verdade, somente a dor que educa liberta. Há criaturas dotadas de largas fatias de conhecimento espiritual sofrendo intensamente, mas que continuam orgulhosos, insensatas, hostis e rebeldes. Então não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-las. Então, o que isso significa para nós? Que a expiação, na transição, agora se transforma em karma evolutivo, que nos pede mudanças de comportamento e reajuste psíquico, de uma forma consciente, de um esforço consciente de aprender com os nossos sofrimentos, que são, na realidade, oportunidades divinas para nos olhar para dentro e reajustar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, para que podemos chegar à vida com mais amor, mais paciência, mais aceitação. A expiação não está aqui para queimar o mal de dentro de mim, eu tenho que sofrer por 1000 anos porque eu fiz alguma coisa errada numa reencarnação passada. A expiação é um reajuste, é uma oportunidade que Deus está falando: olha só o jeito que você está comportando, olha só o jeito que você já comportou, eu estou trazendo para você essa oportunidade para você olhar para si mesmo e ver que isso não está certo. O jeito que você está se agindo, pensando, fazendo, comportando, não está dentro das leis divinas. Então é tipo uma puxada de orelha. Ó, desperta, que a vida é outra, está te esperando. Seguindo para a culpa virando responsabilidade. No livro, a Sara Nozianen nos diz: os sentimentos de culpa, pela ótica espírita, são pertinentes apenas no que dizem respeito ao mal que fizemos aos outros, à comunidade, a nós mesmos e à natureza. Mesmo assim, só devem persistir na medida
que nos levem à correção, ao reajuste e ao resgate. Então, a culpa não é para nos chacotear para a vida inteira. A culpa é só para nos trazer a consciência que, opa, eu fiz coisa errada, opa, eu fiz um mal aqui para essa pessoa, ou até para mim mesmo, para trazer a consciência que, ó, eu tenho que consertar isso. Ela continua, é natural e mesmo útil que esses sentimentos perdurem por algum tempo após o ato que os gerou, mas sem que isso se transforme em um peso inútil a martirizar a alma. Da mesma forma, não cabe ao espírita sentir-se culpado perante Deus, mas sim perante a própria consciência e também diante de quem vitimou, porque o Ser Supremo não se ofende, não se magoa e nem se aborrece com nossos erros. As suas leis divinas existem não para nos cercear ou violentar, mas para nos orientar à evolução. Então, mais uma vez, a culpa é um sentimento de punição, né? Nossa, eu fiz aquilo, eu sou o mais horrível que existe, eu sou um nada, eu sou mal, eu não mereço amor, não mereço amparo divino, mas não é isso que ela está falando. Ela está falando que agora temos que olhar a culpa como se fosse um alarme de que fizemos errado, tendo consciência que Deus não se magoou com a gente. Deus nos aceita incondicionalmente por quem nós somos, até que Ele nos fez ignorantes e simples. Será que Deus ia ficar chateado que um ser primitivo cometeu um homicídio contra o irmão? Claro que não, né? Ele sabe nosso destino, Ele sabe como que Ele nos fez, Ele sabe que temos um caminho longo de progresso até chegar à perfeição de um espírito puro igual a Jesus. Demora talvez bilhões de anos, né? Quem sabe? Só Deus sabe. Mas agora temos que trocar a culpa pela responsabilidade, que a Sara diz é uma força propulsora para os devidos resgates e o crescimento interior do ser. A responsabilidade de não ficar se culpando, mas fazer alguma coisa para consertar o mal. Igual falou no início, né? Essa época nova, essa transição, não é mais só de falar das virtudes. Agora é hora de fazer, de agir, de se transformar. E falando em responsabilidade, ligada em culpa, né, pelo mal que já fez, também karma evolutivo, cai em nós a pergunta: o que então estou responsável? Qual seria o foco dessa responsabilidade? E o que vem para a cabeça quando fala de responsabilidade e autotransformação? Para mim, vem a ideia que eu tenho X de errado comigo que eu tenho que transformar. Né? É sempre, a gente olha o negativo que tem que ser transformado para o positivo, ou o negativo que tem que ser eliminado. Né? Mas agora a Sara nos traz a ideia de valores negativos contra valores positivos. E qual seria a melhor forma de autotransformação? Ela diz: muitos veem o autoconhecimento como a busca aos valores negativos, visando combatê-los. Mas refletindo mais profundamente, vamos perceber que o mais importante não é a identificação do que há de errado em nós, mas sim o garimpo das nossas qualidades. Se olharmos apenas para o nosso lado escuro, vamos ficar sempre tateando nas sombras, mas valorizando nosso lado positivo, estaremos nos auto-incentivando para desenvolvê-lo cada vez mais. Então ela está dizendo aqui que em vez de olhar para o lado ruim de cada um de nós, devemos olhar para o lado bom. O que eu faço de bom? Será que eu sou uma pessoa honesta? Será que eu sou uma pessoa que ama muito, uma pessoa generosa? E olhando essa parte de nós mesmos, a gente acaba sentindo bem.
talvez eu não sou tão ruim assim, né? Se eu continuar a trabalhar essa honestidade, até que as coisas de erradas com nós vão ficando para trás, porque o nosso foco muda. Até que na palestra do Divaldo Franco, que teve umas 2 semanas atrás, eu lembro que ele falou uma coisa que me marcou profundamente. Ele falou: o bem anula o mal. O bem que fizemos anula o mal o bem que fazemos anula o mal que já fizemos. O bem que a gente trabalha em nós anula o mal que já existe em nós. Então, se a gente procura trabalhar valores positivos, se a gente deixa de falar, eu sou tal e tal de ruim, e começar a falar, eu estou trabalhando a ser mais amoroso, a ser mais paciente, a perdoar mais, agora a gente muda o nosso foco a fazer o bem, que é a única coisa que Jesus pede de nós, né? Que Deus pede de nós, é do seara do bem, né? A missão, a obra de Jesus. Então, além de reconhecer o bem em nós mesmos, voltando para a ideia da responsabilidade, de autotransformação, seria mais fácil, então, trabalhar no mau hábito, eliminar o mau hábito, tipo de raiva. Eu tenho que parar de sentir raiva. Toda vez que eu sinto raiva, eu não aceito que eu estou sentindo raiva, isso é errado, eu não devia fazer isso. Isso é lutando contra você mesmo, né? Ou talvez seria mais fácil trabalhar o bom hábito de ter paciência. Agora já muda o foco, né? Em vez de ficar chateado com você mesmo, que mais uma vez você caiu na raiva, agora você vai despertar, eu estou sentindo raiva. Em vez de se punir por isso, em vez de não aceitar você como você é, um ser imperfeito, agora eu posso aceitar que eu estou sentindo raiva e falar, eu estou sentindo raiva, mas eu vou trabalhar a minha paciência. Eu vou respirar fundo, eu vou esperar 10 segundos antes de responder, para talvez essa emoção passe. E se não passar, mesmo assim, progresso, você esperou 10 segundos, respirou fundo, talvez amanhã você consegue 12 segundos, talvez amanhã você consegue responder de uma forma mais paciente, entendeu? Isso é o que é trabalhar os valores positivos. E agora chegamos na ideia de resignação contra aceitação. Que a gente está falando de aceitação de nós mesmos muito, né? A Sarah diz, a palavra resignação passa uma ideia negativa de alguém que se arrasta pesada e resignadamente pelos caminhos da vida, carregando sua cruz. Já a palavra aceitação é mais leve. Aceitar as agruras da vida não significa inércia, nem sofrimento, mas luta para quem se afeiçoa a ela, possibilitando desenvolver esperança e contentamento, valores fundamentais para quem deseja vencer. Então, aceitar é bem mais leve, né, do que resignar. Vou resignar esse sofrimento, eu não quero falar, mas que chato, né? Contra a aceitação, tá ruim, tô aceitando, vai melhorar, eu posso ter esperança, né? Isso que é aceitação. E a irmã Dufour, mais uma vez, no livro Escutando o Sentimento, nos traz: aceitação é a maneira carinhosa de tratar nossa intimidade, sem rivalidade. Aceitar-se é confundido com passividade, irresponsabilidade. O conceito é exatamente o inverso, pois quando eu aceito as coisas como são, resgato minha força e poder transformador. É só quando a gente aceita as nossas condições que a gente para de gastar a energia lutando contra a vida, contra a circunstância, e finalmente podemos resgatar esse poder e usar ele para o bem, que é transformar o que a gente está vivenciando. Se nós não nos aceitamos, magoamos a nós mesmos. Por isso o auto-amor é também auto-perdão. Perdoar é ter uma atitude de compaixão que nos distancia
nos julgamentos e críticas severas e inflexíveis. O remédio será aprender a amar a vida que temos, o que somos, o que detemos e viver um dia após o outro, cultivando na intimidade a certeza de que o percurso que fizemos deve ser visto como o melhor e mais proveitoso às necessidades que carregamos. É a nossa marca personalizada na obra da criação pela qual devemos responder com siso moral. Então ela está falando aqui que aprender a se amar é amar o que você está vivenciando, é aceitar que você fez o melhor que pôde, que tudo que já aconteceu de mal, de bom, foi para o melhor progresso íntimo seu, né? Mais uma vez ela liga a aceitação de quem somos, um ser imperfeito, com a nossa marca personalizada de Deus, na obra da criação, trazendo a ideia de que estamos participando no plano divino, sendo exatamente quem somos. Estamos participando no plano divino de Deus, sendo exatamente quem somos. Quem somos nós não aceitar a nós mesmos se a gente está fazendo exatamente o que Deus espera de nós, que é o melhor que é possível para nós. Se eu caio na raiva toda vez que eu converso com meu pai, que ele tenta me falar como viver a minha vida, é o melhor que eu posso fazer. Ele até está escutando aqui agora, ao vivo, no Instagram. Escutou, pai? Ele fazendo o melhor. Então, nós somos importantes, nós somos amados, e de certa forma, no olhar divino, mesmo nessa imperfeição, nós somos perfeitos, porque nós não conseguiríamos ser nada além do que nós somos. E o que é isso além da perfeição? Né? Nós somos perfeitos na condição de imperfeição que estamos nesse momento. E as leis divinas de progresso, de justiça, de amor vai nos puxando a aperfeiçoamento, ao ser um espírito puro, mas nesse momento todos nós estamos fazendo o melhor possível para cada um. Então isso não é nada a se julgar, é isso que ela está falando. Aceitação é aceitar também que Deus nos ama, aceitar que somos merecedores do amparo divino, que mesmo na nossa imperfeição temos algo dentro de nós que nos faz merecedor, que é a semente divina que Deus plantou em cada um de nós quando nos criou como um espírito. A irmã Sudufo continua: certamente as leis divinas a todo instante conspiram para que afinemos essa singularidade com a frequência de Deus, sempre elevando-nos e progredindo. Então as leis divinas sempre estão nos puxando a gente sintonizar essa marca personalizada de Deus, que é a nossa consciência, que é o nosso ser único, com a frequência de Deus, a frequência perfeita de amor, de caridade, né? E as leis divinas estão nos puxando, pouquinho por pouquinho, a sintonia completa, né? Que, igual Jesus falou, eu sou um com o Pai, eu e o Pai somos o mesmo. Por quê? Porque ele estava em completa sintonia com a vontade divina, com o amor divino, na condição de ser perfeito, de ser puro que ele era. E todos nós vamos chegar. Ela continua: a proposta do alto amor impele-nos, sobretudo, a conhecer nosso ritmo evolutivo, nossa capacidade pessoal de ajustarmos-nos a essa melodia universal, né? O caminho de cada um de nós, o ritmo, o tempo que vai demorar a cada um de nós a entrar nessa sintonia dessa melodia universal. Um jeito bem bonito de dizer. Ninguém consegue ultrapassar seus limites pessoais de uma hora para outra. Vou repetir. Ninguém consegue ultrapassar seus limites
A palavra limite quer dizer o ponto máximo. Em termos espirituais, só daremos conta daquilo que podemos, nem mais, nem menos. Então aqui a irmã está nos falando que não existe a ideia de um pulo quântico, né, no progresso moral. A gente faz o que pode, a gente faz o nosso progresso um passo de cada vez. E que as leis divinas estão nos orientando ao melhor progresso que somos capazes de fazer no momento. Que nos cobrar além dos nossos limites é falta de auto-amor. E que temos que aceitar que estamos fazendo o melhor que podemos fazer em todo momento. Que Deus não nos pede nada mais do que isso. Então, isso tudo liga na aceitação, né? Aceitando que eu estou fazendo o melhor que posso, que o meu caminho é devagar, que amanhã eu não posso ser perfeito, amanhã talvez eu possa fazer mais um passinho pequeno de 1 milímetro mais perto ao exemplo de Jesus, mas que não cabe a mim fazer mais nada do que isso, porque eu não sou capaz de mais nada. Tenho que reconhecer o meu limite. Tenho 15 minutos e mais 3 páginas. Então, vamos seguir em frente. Essa próxima parte é sobre salvação. É uma coisa que eu achei muito interessante, porque fala de um relacionamento com Jesus que a igreja antiga, católica, protestante, criou na mente de muitos cristãos e que não nos cabe mais como espíritas num tempo de transição a continuar a acreditar. Isso daqui é uma leitura longa, então eu vou fazer o mais rápido possível. Levanta-te e anda, ama teu próximo. Sê perfeito, não julgues, perdoa. São orientações de um mestre. Mas seguir essas orientações é tão difícil que os cristãos, digamos que numa idade espiritual ainda infantil, buscaram a variante da teologia, criando infinitas e inúteis discussões. Transformaram a figura do mestre em objeto de adoração, idolatria. Deturparam a missão de Jesus e a relação dos seus seguidores para com ele. Criaram uma relação de piedade pelos seus sofrimentos, exaltados ao máximo, e de interesse pelo seu sangue a levar pecado e salvá-los. E por todo tipo de ajuda que ele poderia dar-lhes, transformaram-no no mártir da cruz e no Salvador. Acontece que alguma parcela do movimento espírita brasileiro herdou algo desses enfoques. Entretanto, qual a relação que Jesus sempre estimulou? A do mestre para com seus discípulos. Aquele que ensina, orienta, aconselha, esclarece e até ampara nos momentos difíceis, mas sem dependências, idolatria, pieguismo ou adoração doente. Enquanto virmos Jesus como Salvador, estaremos sempre nos atrelando a Ele, procurando nele muletas, ou mesmo uma carona para nosso lar, ou até a mão de uma babá a nos conduzir a vida afora. Isso é anti-evolução. Podemos também entender que essa questão reflete o nosso momento evolutivo. Quando vemos em Jesus o Salvador, esse tipo de relação se assemelha à da criancinha, com aqueles que cuidam dele, quando espera deles e até mesmo exige alimento, cuidados necessários para o seu bem-estar, amor, atenção e as brincadeiras de que gosta. Pense agora como é a relação do jovem para com o pai, a mãe ou alguém quem ama e admira profundamente. É bem diferente. É a relação de alguém que procura espelhar-se nas qualidades que admira no outro. Da mesma forma,
numa relação menos infantil com Jesus, forçosamente veremos nele o Mestre. E quando nos dedicamos a meditar sobre a sua grandeza espiritual, a serenidade, a força, o amor e a sabedoria dele, o vínculo que criamos com ele irá nutrir-nos com esses valores e podemos assimilá-los na medida em que a nossa idade sideral permitir. Sei que li muita coisa, então vou explicar um pouquinho. Aqui a Sara demonstra que talvez o relacionamento que temos com o Mestre Jesus está colorido com ideias antigas da Igreja Católica ou a Igreja Protestante, de um Salvador que vai nos curar, né? Mas agora, como espírita, com uma visão espiritista, numa leitura da Bíblia, a gente pode ver que Jesus não é um Salvador. Jesus é um professor que nos orienta a ter confiança e fé nas nossas próprias capacidades, como filhos de Deus, igual a Ele. Jesus não é Deus, Jesus é um filho de Deus. Quando Ele nos disse, vozes são os deuses. Quando Ele disse, a sua fé te curou. Quando Ele disse, vós fará também as obras que eu faço e outras maiores. Jesus estava nos falando a querer tudo dele, a querer que Ele faça tudo para nós, a querer que Ele nos cura? Não. Jesus falou que a nossa fé nos cura. Jesus falou que vamos fazer igual a Ele e até mais nesse mundo. Jesus falou que somos deuses igual a Ele. É um Deus com D minúsculo, né? Filho de Deus. Então a mudança de atitude que a transição está nos pedindo nesse tema de salvação é de tomar conta das nossas próprias vidas e emular a Jesus, em vez de querer que Ele nos salva e nos leva no colinho dele para o céu. É uma ideia de eu quero espelhar os meus valores pelos valores dele. Eu quero ser igual a ele. Não ele vai me salvar, ele vai me trazer para frente. Não. Mas isso também não quer dizer que Jesus não nos ampara, né? Eu sei que na minha vida pessoal eu já tive momentos muito duros que eu senti que eu não ia ter a capacidade de lutar sozinho contra essas dores emocionais. Então, tive vários momentos na minha vida que eu caí aos meus joelhos, pedi, por favor, Jesus, me ajuda, que eu não estou conseguindo. Até chorei. Eu sei que muitos aqui, provavelmente todo mundo aqui, teve momentos bem similares a esse. E nesses momentos, na oração, no pedido sincero, a ajuda a um irmão maior que eu, mais poderoso que eu senti calma. Eu senti que eu estava sendo ajudado, que a vida estava seguindo em frente na direção certa que Deus quer por mim. E eu sei que nesse momento que eu orei, Jesus mandou os obreiros dele para me ajudar. Que eles, me deram um passe espiritual para me acalmar, eles falaram palavras edificantes no meu ouvido que viraram pensamentos na minha própria mente. Então Jesus nunca vai nos largar, nunca vai parar de nos ajudar. Mas é igual a gente estava falando no tema de aceitação e limites. Temos que fazer o que nós somos capazes de fazer, e se algo nos chama além dos nossos limites, aí podemos chamar a Jesus. Não é falar que nós não podemos chamar Jesus para ajuda mesmo nas coisas que nós somos capazes de fazer. Igual Paulo falou, rezar sempre, orar sempre. Mas é uma mudança de atitude de não esperar salvação, de ver Jesus como um irmão, um orientador, um professor, um doutrinador, um médico, e não a pessoa que vai nos levar ao nosso destino, que só nós podemos andar o nosso caminho. Eu tenho mais 5 minutos e preciso falar ainda da caridade e a fraternidade, crescimento interior e finalizar. Alguém aqui tem outro lugar que tem que estar? Será que eu posso passar do meu tempo?
uns 20 minutos. 20? Levanta a mão, quem quer continuar a escutar. Beleza, então, a maioria ganhou. Então, a caridade e a fraternidade. No livro Transição está pedindo mudanças, a Sarah Nosianen diz: a aplicação da palavra caridade também precisa ser repensada, porque se desgastou pelo mau uso, revestida de características humilhantes para quem é dirigida e de envaidecimento de quem a pratica, situações incompatíveis com as ideias espíritas. Não seria bem melhor usar os termos fraternidade ou atos de amor? As palavras geram ideias, com reflexos que influenciam posturas e atitudes. Quando dizemos, vamos usar de caridade com fulano que está em erro e orar por ele, já o estamos diminuindo, ou seja, estamos vendo como alguém abaixo de nós na escala de valores, alguém por quem, caridosamente, vamos interceder. Observe que até mesmo esse ato de orar por ele gera uma ideia por onde flui um pouco de desdém. É como se o olhássemos do alto da nossa pretensa superioridade, dispondo-nos a ajudá-lo caridosamente, com aquele ar disciplente de quem atira do alto de sua mesa farta algumas migalhas da sua preciosa atenção através de uma prece. Então dizendo, vamos fazer a caridade para aquele, é tipo assim, dizer, ele está lá embaixo e nós estamos aqui em cima, a gente vai dar um pouquinho do que a gente tem para ele, que não é tão bom igual nós. Mas se dizemos, vamos orar por fulano que está em erro, pois ele precisa de ajuda, estaremos nos aproximando dele para estender-lhe a mão amiga, as vibrações do amor. É uma situação diferente, que faz toda a diferença. Então aqui a Sarah está dizendo que, usando a palavra caridade, às vezes caímos em uma postura de superioridade quando vamos ajudar alguém, em vez de postura de amor pelo próximo, como semelhante filho de Deus. Também no meu pensamento, quando eu escuto a palavra caridade, pelo menos na minha geração, traz uma ideia de trabalho voluntário para os moradores de rua, doação de dinheiro para uma organização de ajuda, ou alguma coisa assim, né? Enquanto a palavra fraternidade ou atos de amor já traz umas ideias de ajudar o próximo em qualquer lugar que você está, em qualquer situação, né? Se eu vou fazer a caridade, se eu penso que preciso fazer a caridade, eu vou pensar, nossa, onde que eu posso achar um non-profit, onde eu posso trabalhar e dar comida ao morador de rua? Onde que eu posso ir para trabalhar, né? Quando na realidade a caridade ou a fraternidade ou atos de amor a gente faz todo dia, em todo momento, igual fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que caridade pode ser um olhar amoroso, pode ser um sorriso, pode ser uma palavra que ajuda o próximo a se edificar, a se levantar quando caiu, né? Isso é a caridade. Esse é o jeito que temos que pensar na caridade. Então devemos usar palavras diferentes, que faz mais fácil pensar dessa forma, em vez de ficar grudado em ideias antigas que não são, né, do patamar evolutivo que agora estamos existindo no momento. Então essa mudança de palavra traz mudança de pensamento e traz mudança de atitude, que é o tema da transição. Mudança de atitude, que nos leva a patamares evolutivos mais elevados, para que podemos viver de uma forma mais sintonizada com as leis divinas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3, diz: a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício
e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eu li isso com a minha mãe, no nosso Evangelho no Lar, essa semana. Eu achei, nossa, isso é o segredo da caridade. Eu vou elucidar um pouco mais. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então aqui está o segredo da toda caridade, todo ato de amor. É fazendo parecer que você mesmo é agradecido àquele que você está prestando ajuda. Né? Isso talvez parece mais difícil do que é. Um exemplo que eu pensei, né, é se você está andando na rua, encontra um morador de rua, um mendigo, você, em vez de dar dinheiro a ele sentir, nossa, eu estou numa condição tão ruim, essa pessoa eu estou sentado no chão, eles estão olhando para baixo para mim, estão me dando dinheiro, eu sou horrível mesmo, né? A gente pode conversar com eles e falar, tipo assim, nossa, tão bom te encontrar aqui, que eu achei uns $20 no meu bolso mais cedo hoje e eu estava querendo muito encontrar alguém com uma energia bonita, uma aura bonita, um ser lindo para que eu possa dar esse $20 porque eu não estou precisando. E aqui eu te encontrei. Nossa, graças a Deus que você está aqui, que você pode me ajudar a soltar desses $20 e dar para alguém que eu quero muito dar, que eu dar para alguém merecedor, com uma energia muito bonita. Essa pessoa, será que eles vão se sentir humilhada por isso? Eu acho que não. Se fosse eu não sentiria. Eu pensaria, nossa, essa pessoa está vendo algo em mim que trouxe tanta felicidade para eles, que eles estão querendo me pagar pelo ser que eu estou aqui. E eles estão falando que eu mereço esse dinheiro, que eu estou fazendo um favor para eles, tirar esse dinheiro deles. E eles estão falando coisa edificante sobre mim, eles estão vendo algo dentro de mim que os outros não veem. Porque eu estou aqui com roupa suja, sem comer, fedendo talvez até. Numa condição onde fica muito fácil para a pessoa não se sentir bem, né? Alguém aqui já viu alguém deitado, bêbado no chão, sorrindo com uma felicidade verdadeira da alma? Não, né? Porque nessa condição, nossa, ninguém merece sentir assim. Ninguém merece estar numa condição dessa. Então, tudo que podemos fazer nesse momento para fazer essa pessoa sentir bem, sentir que eles estão fazendo bem para nós, em deixar-nos ajudar eles, essa é a caridade verdadeira. Qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda, se nós podemos fazer eles sentir que eles estão nos ajudando, em deixando nos ajudar eles, esse é o segredo. Então, finalmente chegamos no crescimento interior. Acabamos com os enfoques novos. Chegamos em como aplicar os enfoques novos. A Sara, no livro, diz: algumas instituições espíritas oferecem o prato feito para aqueles que as procuram, necessitados de ajuda, uma espécie de pacote de obrigações, tais como frequentar palestras, colocar o nome no caderno de desobsessão, receber o passe, beber água fluidificada e pronto, tudo resolvido. Mas a finalidade do Espiritismo não é essa dos pacotes de obrigações. É, acima de tudo, despertar a pessoa para novos paradigmas,
para o levanta-te e anda, para a importância do esforço na busca de crescimento interior, do iluminar-se com as luzes do conhecimento superior e vivenciá-las no cotidiano. Se os espíritos informam que já estamos nos primeiros passos do início da transição de mundo de provas e expiações para um novo formato, o de regeneração, é fundamental começarmos a questionar sobre o que significa exata e profundamente essa regeneração. Será apenas no sentido moral espiritual, ou seja, a tão propalada reforma moral, aquela troca de valores negativos por positivos? E aí se percebe a necessidade de mudança ou de ampliação do enfoque, reforma íntima para crescimento interior, que é bem mais abrangente. A reforma é algo que tem começo e fim, igual uma reforma de casa, né? Estou reformando meu banheiro, comecei a reforma, acabei a reforma. Mas não é tão assim que o ser humano funciona. Já o crescimento é contínuo. O crescimento nunca acaba até chegar no ser puro, né? O espírito puro. Que mesmo assim, eles dizem que Jesus não para de trabalhar. Jesus está ativo em todo momento de hoje até o fim da eternidade, que não tem fim. Igual a Deus. Deus está ativo em todo momento, em todo lugar, sem parar. O crescimento é contínuo. Igual eles dizem, né? Na ciência diz que o universo está em expansão infinita, eterna, que o universo nunca vai parar de expandir. Deus nunca vai parar de criar espíritos, nunca vai parar de criar mundos. Então, um crescimento no nível macro inacabável, é contínuo. E nós, como espelhos micro no nível macro de Deus, o nosso crescimento também é contínuo. Então a Sara diz, crescer interiormente equivale a desenvolver virtudes, né, que são os enfoques novos que a gente está falando, né, as virtudes de responsabilidade, aceitação e tal. Assimilar aprendizados diversos, que é igual falamos antes, que a expiação já não é mais resignação à dor. Agora, o reajuste é saber que o que está doendo agora é um alerta ao que eu posso melhorar em mim mesmo. Adquirir equilíbrio mental, psíquico e emocional, conquistar bom relacionamento consigo mesmo e com os outros, que é auto-amor, amor ao próximo, auto-perdão, perdão ao próximo, amadurecer, desenvolver maior comando consciente de si mesmo, orgânico, mental e psíquico. Então o que é isso? Isso é usar o seu corpo de uma forma consciente, em que você pode talvez meditar e reconhecer as energias dentro de você, né? Que isso seria psíquico, mental, onde você pode responder à agressão com paciência em vez de raiva. Orgânico, talvez você começa a fazer ginástica, você vai para aula de zumba, para agora quando você subir a escada você não fica out of breath. Desenvolver contentamento, que é, né, aceitar a vida como é. Estou contente com o jeito que a minha vida é no momento, estou fazendo tudo o que eu posso fazer para melhorar, mas estou contente. Isso seria desenvolver contentamento. Liberar-se de traumas, fobias, medo, ansiedade e frustrações, que são, para mim, é mais difícil. Tudo a gente consegue fazer mais ou menos sozinho, né? Esse último acho que precisa de terapeuta. Esse crescimento pode ser natural, ocorrendo no bojo do tempo e das experiências reencarnatórias, mas também pode ser consciente, ou seja, planejado
organizado e autocomandado, que é a mudança que a transição está nos pedindo, a organizar o nosso próprio desenvolvimento e crescimento interior. Então, finalmente, achei uma parte do livro que eu achei muito legal, de novo sobre Jesus e como nós podemos ter um novo relacionamento com Ele, nessa nova era. A Sarah Nousianen diz: podemos entender a importância científica dos ensinamentos de Jesus e começar a perceber um novo conceito, o do Cristo cientista. Não o de um Jesus que veio para criar uma religião e ser idolatrado, mas o do grande conhecedor das leis cósmicas, que nos ensinou como devemos viver e agir para o nosso próprio bem-estar. Assim, perdoar, amar, ser fraterno e pacífico são mais que preceitos religiosos. Agora nos são mostrados, além das suas implicações kármicas, como fatores de saúde física e psíquica. A psicoenergia gerada por esse tipo de emoções e atitudes é de teor positivo e vibra em elevada frequência, beneficiando infinitamente a quem a produz. Além disso, tais ações ou atitudes são também fatores de prosperidade material, até o ponto em que a programação reencarnatória permita. Porque a pessoa que se habitua a desenvolver vibrações de elevado teor apresenta uma presença agradável, que lhe abre muitas portas. Entendendo assim os ensinamentos do Mestre, pelo seu valor prático em nossa vivência, e não apenas pelo aspecto místico, o olhar que lançamos sobre a sua figura se torna mais autêntico, mais real. Então Jesus se torna mais autêntico, mais real para nós, porque agora nós não vemos ele como o Cristo cósmico elevado que criou o cristianismo e organiza o nosso planeta. Não, ele é o meu professor que me ensinou que amar faz bem para mim, me ensinou que perdoar faz bem para mim, me ensinou que ser consciente, fraterno, amigável faz bem para mim, né? Ele me ensinou lições práticas da vida humana. Ele não veio para as pessoas ficar ajoelhadas só né, rezando o Pai Nosso 24 horas. Ele veio para nos ensinar as lições das leis cósmicas e como viver bem. Porque é isso que é viver bem, é seguir as leis divinas. Que, igual falou antes, Deus não criou as leis divinas para servir como punição. Ele criou para servir como orientação a como viver, a como tratar nós mesmos, a como tratar o próximo, porque ninguém sinta bem tratando o outro mal. Ninguém sinta bem segurando a raiva. A gente sente bem amando, a gente sente bem perdoando, não é? E a última aqui, é quando podemos percebê-lo em sua verdadeira grandeza, como o cientista cósmico que veio nos ensinar a ciência do bem viver, e não como o salvador ou um fundador de religiões. Então, essa é uma mudança infinitamente importante da transição, de ver Jesus não como o Salvador, mas como um exemplo das virtudes mais elevadas que existem no nosso universo, como um orientador e professor de como viver bem. Jesus, quando ele estava na Terra, era um ser humano igual a cada um de nós. Mesmo que ele era um ser puro, um espírito perfeito, o que ele fez nesse mundo mostra que é possível todo mundo fazer. Se Jesus lutou contra as tentações, contra a natureza animal do corpo e
e conquistou e teve vitória e conseguiu amar e ser humilde e tudo de bom que ele era, quer dizer que nós também podemos fazer isso. Finalmente, para finalizar, a transição nos pede a mudança para uma atitude de progresso positivo no crescimento interior, nos reajustando com responsabilidade o mal que já fizemos, focando em valores positivos, aceitando a nossa imperfeição e com um olhar para as oportunidades de participar em atos de amor com os próximos. Vou falar de novo, porque isso é a conclusão de tudo, né? Tudo junto. A mudança é para uma atitude de progresso positivo no crescimento interior. É o reajuste com responsabilidade ao mal que já fizemos, né? Consertar com responsabilidade, em vez de se sentir culpado. É focando em valores positivos, em vez de nos valores negativos. É aceitando a nossa imperfeição, em vez de continuar a nos julgar. É com um olhar para as oportunidades de participar em atos de amor. A oportunidade de participar em atos de amor, que vem em todo momento. Você vê alguém andando na rua, dá um sorriso. Essa é uma oportunidade de fazer um ato de amor. A caridade não só existe no soup kitchen, né? Ou no shelter de homeless. Existe em todo momento da nossa vida. Então, quero agradecer a todos vocês pela sua paciência. Passei 17 minutos acima da hora, mas muito obrigado por sua atenção e que Deus abençoe todos nós que podemos, pouquinho por pouquinho, né, dentro dos nossos limites, fazer essas mudanças para que nós podemos fazer a transição interior para um mundo de regeneração e nisso trazer o mundo de regeneração para todos semelhantes. Amém. Amém. Eu acho que agora a gente vai fazer o passe, né? Tem a oração final e o passe. Então, obrigado. Então, vamos encerrar os nossos olhos e agradecer a Deus por este banquete espiritual desta tarde.